expandir a consciência é entender. Você entende como a coisa funciona. E a expansão da consciência é em relação a vários aspectos. Por exemplo, eu posso expandir a minha consciência, compreender como funciona dinheiro, mas às vezes não tenho consciência nenhuma sobre saúde. Eu posso expandir a minha consciência sobre saúde, sobre corpo, sobre fitness, mas eu não tenho noção nenhuma de espiritualidade ou de relacionamento, como ter um bom relacionamento. De acordo com o que eu vou entendendo as coisas, compreendendo, ligando os pontos, de repente alguém te fala alguma coisa e fala assim, entendi. Você acabou de expandir sua consciência e ela nunca mais volta ao que era antes. É só crescer. Nós estamos aqui sempre expandindo a nossa consciência. Consciência de ser alguma coisa, consciência de saber como funciona, consciência da riqueza, consciência de espiritualidade, consciência de relacionamento, consciência da área profissional, que é finanças e carreira. Então, o que é expandir a consciência? É entender, compreender como funciona o processo. E aí você, agora, por exemplo, se eu tenho consciência, eu expandi a minha consciência sobre dinheiro, dinheiro é sempre bom porque todo mundo quer, né? Sobre dinheiro, agora eu entendi como funciona. E agora eu só preciso colocar em prática. Se você não entendeu, ou seja, você não tem consciência, você não consegue colocar em prática. E também não vibra nessa frequência. Quando você entende e expande sua consciência para aquilo, automaticamente agora você está vibrando nessa frequência. Você já consegue também, pelo fato de expandir, você percebe algo que antes você não percebia. O meu livro, as minhas aulas, quando eu digo para você, é sempre de uma forma transformacional. O que quer dizer isso? Já fiz esse teste várias vezes, sempre digo isso. Veja essa live inúmeras vezes. Quando você ouve pela primeira vez, você tinha uma consciência. Agora que eu disse isso, expandiu sua consciência a um certo nível. Quando você ouvir de novo, você vai ouvir num outro nível de consciência e vai falar assim, caramba, eu nem percebi que eles falaram isso. Faça esse teste e depois comenta pra gente, que vocês vão ver que incrível que é. Então, sempre que eu estou fazendo vídeos ou fazendo alguma coisa nesse sentido, eu falo de uma forma transformacional, para que expanda a sua consciência e você compreenda agora, entendeu? Como que funciona aquilo. E aí, quando você pega o mesmo conteúdo de novo, você percebe de um outro ângulo, de um outro ponto de vista, mais acima do que você tinha de consciência. Ok? Se fez sentido, se deu para entender, comenta aí. Senão, a gente explica de novo até que entenda. É maravilhoso falar sobre isso, né? Essa questão de expansão da consciência. Tem um exemplo bem bobinho aqui que eu posso passar para vocês que vai fazer mais sentido também. Vamos supor aquela velha história, né? A pessoa que está no terreno de galinha, que ela anda com as galinhas, tem a visão da galinha, né? Agora, a pessoa que anda com as águias, ela tem a visão da águia e voa, enxerga como a águia enxerga. A galinha não voa. A galinha só voa se voa de avião, não é mesmo? Então, esse processo de evolução, de expansão da consciência, conforme o Gamonal compartilhou com vocês, que é entender, é basicamente isso. Você enxergar as possibilidades com outros olhos. Então, expansão. Enxergar através de outra perspectiva. E interessante, conforme a gente vai entendendo, não é mesmo, Gamonal? A gente vai entendendo, parece que as coisas fazem mais sentido, né? Ele falou sobre ver a live mais vezes, né? Chega um ponto que parece que a live não é você que... Ou um livro, né? Não é você que lê o livro, mas parece que o livro lê você e te mostra coisas que você pode melhorar. Então, a questão é essa. Sair desse campo de visão que faz você ter esse nível de resultados, evoluir, assistir, ler, até que chegar a um ponto em que você enxerga com outros olhos. E quando isso acontece, é maravilhoso. Imagina que você estivesse olhando dentro de um buraquinho. Você tem esse campo de visão, esse nível de coisa que você consegue ver. Aí você expandiu a consciência. Opa, já consigo enxergar um pouco mais. Expandir um pouco mais. Opa, olha só, ali eu já estou vendo em vários ângulos. Expandir um pouco mais. Agora eu estou vendo em todas as possibilidades.
E aí você começa a ampliar, e é infinito, tá? Não existe um momento de falar assim, nossa, me iluminei, sei tudo. Não existe isso. Nós estamos aqui para experienciar a vida, crescer, ou seja, evoluir, expandir a consciência o tempo todo, eternamente, e contribuir. Então, essa parte da expansão, crescimento e evolução é algo infinito. Não tem um momento de falar assim, quando eu fizer isso, eu vou chegar ali e sei tudo, tá? Ninguém acontece isso. Não tem uma expansão, é um processo. Você vai sempre expandindo um pouco, um pouco, um pouco. E aí, quando você vai captando e aprendendo, fazendo aulas, e lendo, vendo vídeos, etc., você vai expandindo sua consciência cada vez um pouco mais. Por que geralmente, não é uma regra, e não tem nada a ver com a idade, mas geralmente as pessoas mais velhas, elas têm uma consciência a mais, às vezes, sobre alguns aspectos? Porque elas já viveram um monte de coisa que fez expandir a consciência sobre aquilo. E aquilo que magoava, que mexia com elas quando elas eram crianças, porque elas não tinham consciência de como funcionava, não machuca mais. Porque agora ela tem consciência, ou seja, ela entendeu que aquilo, como que funciona aquele aspecto. Fabrício estava falando aí sobre, ia iniciar, né, sobre o seu comentário, seu ponto de vista sobre merecimento e tudo, a gente acabou desviando um pouco desse processo por causa da pergunta. Não. Vamos lá. Não, mas foi aquilo que eu falei mesmo, era só... assim, depois, qualquer dia, a gente pode fazer uma live especificamente sobre merecimento, né? É um assunto meio amplo aqui. Como a nossa questão hoje é falar mais dos sinais, vamos concentrar nisso. Um outro dia a gente aprofunda nessa questão do merecimento aqui. Eu quero aproveitar uma pergunta aqui para já falar de um sinal que eu tive, né? Qual foi um sinal claríssimo que eu percebi, né? Alguém perguntou, algum de vocês poderia me dizer quando foi o momento em que vocês pensaram, né? Cheguei na prosperidade. Cara, eu sempre quando alguém me pergunta isso, na hora, né, já me vem... talvez, né, para muitos pode ser assim, quando eu comprei uma coisa, nossa, extraordinária e tal. Para mim, particularmente, e aí foi esse o sinal quando falou assim, cara, eu entendi, é o que o Gabriel falou, expandiu, aquilo que eu tanto estudei entrou na minha mente, aquilo que eu tanto li nos livros, aquilo que eu tanto vi nos vídeos, entrou na minha mente, né? Foi em uma situação que eu estava, né, financeiramente bem mal mesmo, e tinha que fazer, né, chegou a época lá de fazer compra de supermercado e não tinha como fazer uma compra de supermercado, e aí o que eu tinha, dinheiro era para comprar as coisas básicas, papel higiênico, sabonete, creme dental, né? E o que era o normal, né? O que é o normal quando você está numa situação ruim assim? É você reclamar, chorar, espernear, pôr a culpa em alguém, qualquer coisa desse tipo, né? E era obviamente o que eu fazia antes. Até que, em um determinado dia, que eu fazia lá o meu caderno da gratidão, inclusive, deixa eu ver se ele tá por aqui, depois, quando um de vocês estiver falando, ver se eu acho ele aqui. Esse que é o mais antigo, que eu guardo ele, assim, foi uma coisa que eu aprendi, que você tinha que agradecer por tudo, mesmo quando as coisas estivessem ruins, era uma coisa que não fazia sentido no início, e se a gente for olhar, talvez para muitos não faz sentido, né? Como assim eu vou agradecer que tá ruim? Mas quando a consciência expande, você entende. Eu fiz isso, né? Então, tava na situação, tinha lá para comprar isso, e eu escrevi lá nesse caderno da gratidão, né? Sou grato e muito feliz por ter dinheiro suficiente para comprar isso. Cara, quando eu fiz isso, eu senti, assim, uma coisa inexplicável. É como se caísse um véu, assim, sabe? Nossa, cara, como assim? Eu tô na merda aqui e tô agradecendo por isso. Como assim? Para mim, esse foi o dia assim, mais importante da minha vida nesse sentido, né? Na questão, né, de expansão, na questão financeira, porque foi aí que, cara, caiu a ficha. Então, para eu ter mais, eu tenho que agradecer. Se eu ficar reclamando pelo que eu não tenho, as coisas pioram, tal. Toda aquela teoria eu consegui colocar na prática. Então, para mim, esse foi um sinal, foi disso, de mesmo numa situação ruim, eu consegui ficar tranquilo, agradecer e sabendo que as coisas melhorariam, e foi exatamente o que aconteceu. E você vê que fantástico, né? Que se você não tem consciência nem de agradecer o que você já tem, que muita gente eu vejo reclamando, a gente recebe centenas de milhares de mensagens todo dia, tá? E tem um monte de gente reclamando. E aí fala assim, porque a minha vida é muito difícil. Vamos começar pelo seguinte, você tem internet, você tem celular,
Se para começar, tem gente que não tem nem comida. Então, se você não consegue agradecer pelo aquilo que você já tem, não consegue ver satisfação pela casa que você tem, pela internet que você tem, pela mãe, pai, filho, tem gente que não tem gente que perdeu, tinha e morreu. Então, se você não consegue agradecer por essas coisas, o que você acha que você vai conseguir daqui em diante? Ou seja, você não tem nem consciência de perceber aquilo que você tem. Como que vai vir mais coisa se você não consegue nem ter satisfação pelo aquilo? Não estar satisfeito no sentido de não querer mais, mas ter satisfação. Eu ligo muito a gratidão com satisfação, porque gratidão, ela é muito diferente no Brasil, porque geralmente a gente agradece com obrigado, e obrigado não é uma palavra adequada para agradecer. Em todos os lugares do mundo, por exemplo, na Itália, grazie, em espanhol, gracias, tudo é gratidão. E em português brasileiro, no caso, eu não sei porquê, é obrigado. Obrigado vem de uma etiqueta. Etiqueta no sentido de como você lidar com as pessoas. O que quer dizer obrigado? Você é obrigado a dizer que você gostou, que você está satisfeito, ou seja, que você, olha, muito obrigado. Mas não quer dizer que você ficou satisfeito com o presente, vamos dizer assim. Vamos supor que você você ganhou um presente, uma roupa. E aí, poxa, uma roupa seria maravilhoso ganhar, né? Depende. Se a roupa não tiver nada a ver com o seu gosto pessoal, você ganhou, beleza, ficou feliz pela pessoa ter lembrado de você, mas você jamais usaria aquilo. Por exemplo, eu não gosto de roupas listradas. Eu detesto, eu acho horrível, aquela cor sim, cor não, eu acho horrível aquilo. Então, se a pessoa me dá aquilo, eu fico agradecido por ela ter pensado em mim, mas eu não fico satisfeito. Eu não fico feliz, eu não fico grato pelaquilo. E aí você começa a ligar. Então, a gratidão, ela está muito ligada à satisfação. Então, quando você nem para pensar, por exemplo, eu sou grato por ter uma casa, cara. Eu tô aqui morando. Ela não é do jeito que eu quero, mas às vezes eu podia estar debaixo da ponte. Porra, então, eu estou muito satisfeito com a casa que eu tenho, né? Então, você começa a colocar um ponto onde você vai trabalhando essa satisfação e estando sempre querendo crescer, lembra? Estamos aqui, experienciar, crescer e contribuir. Então, sempre querendo crescer. Não é para ficar satisfeito no sentido, estou satisfeito com a minha vidinha, mais ou menos aqui, mas tá bom. Tem gente que está pior, não é isso? É estar satisfeito e feliz por ter o que você tem. Estar grato, como ele disse, eu estou muito grato. E a nossa mente, ela tem uma coisa fenomenal, que são as nossas ferramentas mentais, né? Então, tanto a memória quanto a imaginação fazem com que você consiga imaginar que já tem aquilo que você deseja. E assim, ser grato pelaquilo que ainda não tem. Mas o seu cérebro, ele não sabe a diferença sobre passado e futuro, até porque eles não existem, só existe o agora. Então, se você está pensando, está imaginando que já tem aquilo, então imagina ele no supermercado lá, não tem o dinheiro para pegar, mas se ele imaginar e sentir como se já tivesse, ele teve a experiência. Quando eu faço os meus shows pela segunda vez, porque a primeira vez foi toda feita em casa, bolando todo o show, cada detalhe. Quando eu vou pro show, é a segunda vez já. Então, eu já tenho consciência do que vai acontecer, entende? Então, essa questão de ter gratidão, ela é extremamente fundamental para você perceber que você está no caminho da prosperidade. Porque se você não tem gratidão, você não vai ter nada na tua vida, pode ter certeza. A gratidão é a base da base do início do começo para você ter qualquer outro mais, qualquer coisa a mais. Concorda aí, meninos? Total. Plenamente. Só sobre essa coisa, isso que eu falei, cara, só mais uma coisinha, que eu vi um comentário aqui e vai complementar bem isso que eu tô dizendo, né? A Suzana falou, Fabrício, nos piores momentos da minha vida, o seu áudio sobre Deus provê e deixa uma reserva me deu força. Cara, o que acontece? O que a gente aprende, o que a gente fala aqui com vocês, né? Que você ter a consciência de uma coisa, cria aquela coisa, ok. Só que o que acontece, cara? E por que pra mim aquilo lá foi maravilhoso, né? E quando ela fala desse áudio, pô, esse é um áudio que tem no meu canal aí, sei lá, quantos milhares de visualizações, talvez 500 mil, 400 mil. E foi uma coisa que eu aprendi lá com o Joseph Murphy, né? Quando você tá em um estado de escassez mesmo,
Cara, às vezes para você imaginar, igual o Gamoral falou assim, imagina lá o supermercado, você fazendo a compra no supermercado. Cara, eu não consegui imaginar aquilo. Olha só. Então, às vezes, às vezes é um passo abaixo ainda, sabe? Às vezes não é, imaginar você com uma Mercedes, como a gente tá falando aqui, ou com uma Ferrari, ou com uma... Cara, pode ser que não seja o momento disso, né? Uhum. Naquela ocasião, o meu momento era gratidão por isso aqui. Era isso. E no caso desse áudio, né? Deus satisfaz as minhas necessidades, deixando um excedente tranquilizador em minha vida. Eu não estou falando que eu sou rico, que eu tenho 10 milhões, porque às vezes, se você está no estado né, ruim mesmo, bem ruim, às vezes você não consegue nem pronunciar, você não consegue imaginar uma coisa tão elevada assim, né? Então, é uma dica que eu dou, né, para quem me acompanha há algum tempo, assim, e, sabe, vai aos poucos, não precisa ser já querer forçar para dar aquele famoso salto quântico, né, que as pessoas imaginam, que eu tô aqui ganhando R$0, vou começar a ganhar 10 mil, aí no outro mês já ganho 100 mil, cara, sabe, vamos um passo de cada vez, pelo menos é a forma que deu certo para mim. Perfeito. A gente até contou isso uma vez, né, José, falando que as pessoas ficam querendo materializar R$1 milhão. Se você não tem nem consciência de materializar 5 mil por mês, para que você vai querer materializar 1 milhão? Porque você não vai ter consciência de milionário. O que vai acontecer? Aquele vídeo que eu fiz, que a maioria das pessoas que estão aqui deve ter visto. O perigo de materializar, né? De cocriar sem saber aquilo. E o que é saber o quê? É ter consciência de ser aquilo. Então, se você não tem consciência de pagar a comida direito, fazendo uma compra, sabe? Não que você não deseje isso, tá? Não possa desejar ter 1 milhão, óbvio que tem que desejar e você vai. Mas vai galgando cada degrau devagar para que você possa ir expandindo a consciência. Não existe esse fato de você estar aqui, você não tem dinheiro para pagar uma conta e de repente, pá, acontece uma coisa louca e aquilo explodiu sua mente e você se iluminou. E surge uma luz do infinito. Né? Pelo menos eu não conheço essa possibilidade. Se alguém aconteceu isso aí em algum lugar, me fala, porque seria maravilhoso, ou não. Porque o fato de estar vivo é o fato de experienciar a vida. Se você já soubesse tudo e não tivesse mais nada que aprender, então morre, porque não tem o que você fazer. E viver é experienciar a vida, é viver momentos aprendendo, e aí você tem um tipo de consciência, e de repente você, uau, consegui, eu evoluí. É uma necessidade humana, nossa, crescimento. Se você não está crescendo, você está morrendo.